Boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, vamos dar prosseguimento com as nossas lives de sexta-feira, com a palestra do nosso amigo Jorge Antônio sobre o item 4 do Evangelho, Jesus em casa de Zaqueu. E para fazer a abertura da reunião, vamos pedir a nossa irmã Guida, boa noite, para fazer a leitura da página. Dia 15 de maio, vamos dar prosseguimento com as nossas lives de sexta-feira, do com a livro palestra Vida do nosso Feliz, amigo Jorge Antônio, a página sobre o item 20, 4 do Evangelho, a Jesus mensagem é em essa: casa de Zaqueu. jamais te comprazas E no para mal fazer feito, a abertura da reunião, vamos pedir a concede-te nossa irmã o Guida direito de errar, para fazer a leitura porém, da página. Dia 15 de exige-te maio, o dever de vamos corrigir. dar prosseguimento com as O nossas azedume, lives de a ira, sexta-feira, a com a violência, palestra vida do nosso feliz amigo deve Jorge ceder-te Antônio, lugar sobre na o item alegria, 4 a do bondade, Evangelho, a Jesus mensagem em reencarnar-te casa de Zaqueu. para crescer e ser feliz E no para mal fazer a feito. abertura da Abandona reunião, o caminho da viciação emocional, porém galga o degrau, o dever de que te alcançarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Deve ceder-te que não doma as mais inclinações, torna-se vítima do desgraça a que elas conduz. Abandona o caminho da viciação emocional, porém galga o degrau, o dever de que te alcançarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Deve ceder que não doma as mais inclinações, torna-se vítima do desgraça a que elas conduz. Abandona o caminho da viciação emocional, porém galga o degrau, o dever que te alcançarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Deve ceder que não doma as mais inclinações, torna-se vítima do desgraça a que elas conduz. Abandona o caminho da viciação emocional, porém galga o degrau, o dever que te alcançarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Deve ceder que não doma as mais inclinações, torna-se vítima do desgraça a que elas conduz. Abandona o caminho da viciação emocional, porém galga o degrau, o dever que te alcançarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, vamos dar prosseguimento com as nossas lives de sexta-feira, com a palestra do nosso amigo Jorge Antônio sobre o item 4 do Evangelho, Jesus em casa de Zaqueu. E para fazer a abertura da reunião, vamos pedir a nossa irmã Guida para fazer a leitura da página. Boa noite, do livro Vida Feliz, a página 20, a mensagem é essa: jamais te comprazas no mal feito, concede-te o direito de errar, porém, exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência deve ceder-te lugar à alegria, à bondade, à paz, reencarnar-te para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alcançarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as mais inclinações,
torna-se vítima do desregramento a que elas conduz. Então vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui realizando essa live com o objetivo, Senhor, de divulgar o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Pedimos aos amigos espirituais que possam inspirar o nosso irmão Jorge Antônio, que irá realizar a palestra da noite de hoje. E que Deus ampare e proteja a todos nós. Graças a Deus. Bom, com a prece, essa página nós utilizamos no nosso momento de reflexão na manhã de hoje. Quem quiser é só assistir. E agora vamos passar a palavra ao nosso amigo Jorge Antônio para dar prosseguimento com a palestra. E logo depois da palestra, vocês podem ir registrando aí no YouTube os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas, que logo depois da palestra o Jorge Antônio vai estar respondendo essas perguntas junto comigo. Um grande abraço a todos. Jorge Antônio, é com você. Queridos amigos, queridas irmãs, votos de paz e luz, que Jesus, o Senhor da vida, abençoe, envolva e abrace a cada um de nós. Né? A humanidade passa por um período de provação coletiva e cada um de nós vivemos esse momento provacional também. Né? A doutrina espírita, como o luminar de uma nova era, ela vem nos ajudar muito a entender todo esse processo pelo qual a humanidade está passando. Né? Esse processo depurador, não só de nossos corpos, mas sobretudo de nossos espíritos. Que a gente tenha a sabedoria de passarmos por ele com equilíbrio, com dignidade, com fé, com perseverança, na certeza de que tudo que nos ocorrer vai ser para o nosso bem, vai ser aquilo que for de melhor para o nosso espírito imortal. É louvável nesse momento a atitude das casas espíritas de propiciar essa aproximação, esse contato entre os trabalhadores, né? Entre os frequentadores, entre os participantes do dia a dia da casa. Está aí a função da tecnologia de criar pontes, de estreitar distâncias. Está aí a grande função da tecnologia de nos aproximar, de nos irmanarmos. E ainda que nos falte aquele calor humano, de certo não falta o carinho, o pensamento positivo, de certo não nos falta o otimismo, o vigor e a fé para superarmos o mais rápido possível esse momento atual. É bacana falar um pouco sobre a casa espírita, porque ninguém está numa casa por estar. Né? Se hoje você faz parte da Casa Caminho da Luz, é porque você tem um comprometimento, muito provavelmente, com a casa, com a causa, com os irmãos dos dois planos da vida que participam do dia a dia, dos trabalhos da casa. Ninguém está numa casa por acaso. Todos temos elos vibracionais, fluídicos, todos nos identificamos com a casa ao qual nos encontramos nesse momento. E com a Caminho da Luz não seria diferente, com cada um de nós também não seria diferente. Então, possibilitar esse encontro, as casas que podem, gerando um material próprio, voltado à realidade da casa, dos seus frequentadores, dos seus participantes, dos seus trabalhadores, é fundamental nesse momento. Né? Estreitar os laços, né? Possibilitar
os encontros, ainda que virtuais, né? Porém reais. Hoje a gente vai tratar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Num primeiro momento, né, numa primeira interpretação, a gente pensa que Manon seria uma divindade, mas não. Manon em hebraico significa dinheiro, moeda. Só que ao longo do tempo, né, através de várias interpretações de autores, pesquisadores, né, ela foi tendo essa conotação de como se fosse uma divindade demoníaca, mas na sua origem é dinheiro. E a gente vai conversar hoje sobre um homem rico, né, dos vários com os quais Jesus teve contato, mas teve um que se destacou, que foi lembrado pelo nome, e cujo nome só se encontra em um evangelho, que é o Evangelho de Lucas, e nenhum outro esse personagem é citado, né? Mas ele é citado no Evangelho de Lucas, dos personagens que de alguma forma conviveram e tiveram com Cristo. Esse, na minha opinião, é um daqueles com os quais a gente tende mais a se identificar, e é o que mais nos impressiona, e é o que mais nos faz ter dúvidas, né? E a gente vai começar a falar dele hoje, né? Que a gente vai analisar o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Esse item 4 é exatamente o trecho do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 14, é o capítulo 19, dos itens 1 ao item 10. Vou pedir licença aos irmãos para fazer essa leitura do ponto de vista do Espírito Humberto de Campos. Né? Se a gente for ver lá o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, a gente vai ver algo assim extraordinário que João escreveu. Ele disse, mais ou menos com as minhas palavras, né, que todos os livros do mundo, que o mundo, né, ele não seria suficiente para conter todos os livros que fossem escritos sobre a epopeia do Cristo, né, sobre a sua vida, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele ensinou, né, que o mundo não seria capaz de conter todos esses livros se todas as histórias do Cristo fossem escritas. Então o que a gente vê hoje nos evangelhos, nos evangelhos canônicos, que compõem o Novo Testamento, é um resumo do resumo do resumo do resumo, um resumo esse que sofreu alterações ao longo das tradições, né, que sofreu N modificações, mas quis a espiritualidade maior, que a essência se mantivesse, e ela se manteve, para contento de todos nós, para júbilo e refazimento espiritual de cada um de nós. A essência da mensagem do Cristo ela foi mantida, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Mas justamente para contribuir e de forma para reforçar esses dizeres de João, e atendendo à própria promessa do Cristo, nos veio o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Né? Mas por que Consolador? Por que Jesus disse que nos mandaria um Consolador? Porque num primeiro momento a missão da doutrina espírita é consolar aquela mãe, aquele pai que perdeu precocemente um filho, trazer alento para nós no sentido de que a morte não existe, de nos trazer alento de que não sofremos casualmente e nem somos obras do acaso, que
tudo tem uma predestinação, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma construção, e ainda que a gente não reconheça as suas origens, essas construções, essas elaborações, elas tendem a contribuir para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então, a doutrina espírita, que num primeiro momento veio nos trazer o consolo da vida eterna, de que nenhum de nós está só, abandonado, ou desprovido do carinho, da paternidade divina, da atenção paterna. Ela veio também nos trazer conhecimentos, né, de boas novas. Ela veio nos recordar a mensagem do Cristo e nos trazer informações novas de grande valor. Então, baseado nesse processo da proposta da doutrina espírita, através da mediunidade, surgiram e surgem várias contribuições para um melhor entendimento do Evangelho. E a gente tem vários livros na doutrina espírita, e hoje a gente vai somente citar 3 que trazem grande contribuição ao que João falou e à vida do Cristo. Então, a gente vai citar alguns livros e que serviram de biografia para a nossa conversa. Primícias do Reino é o primeiro livro da série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Franco. A gente vai ver aqui no item 15 todo o capítulo dedicado a o que se passou naquele dia memorável em que houve um encontro entre Zaqueu e Jesus. Então, um outro livro também fantástico, esse a gente vai também citar ao final da nossa conversa, é o livro Ressurreição e Vida, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Logo no seu primeiro capítulo, o autor espiritual, Leão Tolstói, ele se encontra com Zaqueu no plano espiritual e ambos têm uma conversa extraordinária e reveladora. E o que a gente vai citar aqui, nesse momento, lendo o texto e discorrendo, é sobre o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. O capítulo 23, intitulado Servo Bom, ele fala exatamente da história de Zaqueu. Então a gente vai pedir permissão aos irmãos para lermos um pedaço desse capítulo. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com imensa curiosidade. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer o seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessita da tua hospitalidade e da tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior alegria.
O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que devia ser condenado, perguntava Filipe a si próprio, e Simão Pedro refletia intimamente como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. A breve instante, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito. Com a sua presença generosa, tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia, com toda a sinceridade da sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiem na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pares de famílias sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em seus trabalhos um indispensável recurso à vida. Abençoada seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje, com todos os necessitados, a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiram ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e os outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tanta aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são os mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam espantados. Filipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão,
Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André observasse, com um grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre exclamou: sim, amigos, ditosos que repartirem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando em enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. Essa é a visão do espírito Humberto de Campos. Um dos livros que eu acho dos mais lindos da doutrina espírita, que é o livro Boa Nova. Quem foi Zaqueu? Zaqueu foi o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram judeus que ganhavam os benefícios de Roma, dos dominadores, cobrando impostos dos seus irmãos, dos seus iguais. Jericó é uma cidade litorânea, ali próximo ao Mar Morto, conhecida desde o Antigo Testamento como Cidade das Palmeiras, uma terra abençoada de terras férteis, de grande produtividade. Jericó era um importante entreposto comercial da Roma palestina. Era conhecida sobretudo pelos ungüentos, pelos óleos de bálsamo. Tudo isso gerava uma importante fonte de impostos para Roma. Zaqueu era um chefe, era um dos principais responsáveis pela arrecadação. Ele era supervisor de muitos coletores de impostos. Zaqueu ficou muito maravilhado quando ele soube do Cristo. No livro Primícias do Reino, a gente vai ver que Jesus curou um cego em Jericó, que era Bartimeu. E Zaqueu soube desse fato e ficou assim muito encantado. Quem era esse homem? Quem poderia ser esse homem que opera milagres? E Zaqueu ficou mais surpreendido ainda quando soube que entre os que caminhavam com Jesus havia um publicano, que era Mateus, ou Levi. Então ele percebeu em Jesus um homem diferente, uma pessoa que abraçava a todos. Então, no primeiro momento, ele ficou muito curioso. É importante, e isso é frisado no Evangelho de Lucas, que Mateus desejava ver Jesus. Mas no fundo era Jesus quem estava buscando por Mateus, por Zaqueu. Zaqueu sobe numa árvore em meio à multidão,
né, que se acotovelava em torno do mestre, ele sobe numa figueira, né, num sicômoro, que é uma figueira, né? Se a gente pesquisar na internet, a gente vai ver que é uma árvore grande, de troncos grandes, uma árvore toda muito retorcida. Então, ele que era baixo, ele conseguiu subir com uma certa facilidade e chegar ali bem próximo ao mestre. Quando ele foi surpreendido. Com certeza ali muitos comentaram, né? Olha Zaqueu ali subindo, olha o publicano subindo ali naquela árvore. Então, em algum momento, possivelmente Jesus ouviu e o comentário geral, muito possivelmente, chamou a atenção do mestre, no qual ele olha para o alto e o convida, né? O mestre se convida, né? Imaginem, né? A gente fica imaginando, né? Se o Divaldo vindo ao Rio, quem não gostaria de alojar o Divaldo na sua casa, né? Ao menos um dia, né? Ter a oportunidade do Divaldo pernoitar na sua casa. Imagina o Cristo. Importante a gente citar que, pelo que Lucas disse, a iniciativa do contato partiu do Cristo. Se a gente for ver também no Evangelho de Lucas, a gente está falando, essa passagem, ela consta no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Se a gente for observar o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a gente vai ver que, de alguma forma, Jesus nos preparou para esse encontro com o fariseu, né? Porque no capítulo 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 13 e 14, a gente tem a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, a parábola do fariseu e do publicano, né? Enquanto um ora com uma pompa gigantesca, o publicano ali humilde, reconhecendo as suas falhas, os seus débitos, né? Se reconhecendo pecador, ora de cabeça baixada, com grande humildade. Se a gente for ver o Evangelho de Lucas também, mais atrás, no capítulo 15, a gente vai ver a parábola do bom pastor e das ovelhas perdidas, que se encaixa na história de Zaqueu, completamente se encaixa na história de Zaqueu, né? A gente vai ver aqui no finalzinho da descrição de Lucas, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. E quem era Zaqueu senão uma ovelha perdida? O que Jesus veio resgatar, porque a iniciativa partiu do próprio Cristo, em se convidar, olha, para cear e para a companhia de Zaqueu. A gente vai ver que o publicano, naquela época, ele era considerado um traidor, né? Ele tinha essa alcunha de ladrão, traidor. De fato, ele nunca esperaria que um homem de fé entraria na casa dele. E Jesus aceitou. Jesus foi de bom grado. Outra coisa interessante em relação a esse item, que Zaqueu prometeu dividir metade daquilo que ele tinha com os pobres, e aqui ele devia pagar em 4 vezes mais. A gente vai ver que lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico e no livro de Números, a lei mosaica, ela obrigava, né? Isso é mais uma curiosidade, né? A lei mosaica, ela obrigava a restituição a título de juros da dívida de 1/5 do valor, né? Zaqueu, não, eu pago 4 vezes mais a quem eu tiver lesado ou tiver devendo.
A história de Zaqueu, eu acho que é a história de todos nós. Né? Todo momento temos que fazer escolhas. Escolhas que permeiam o mundo espiritual, os valores e os ensinamentos de vida eterna e os valores que permeiam simplesmente essa vida momentânea na qual nos encontramos. Né? E há um convite à reflexão, há uma profunda reflexão entre escolhas, entre iniciativas, entre vontades e desejos. O que eu quero? Eu quero plantar agora e colher agora, ou plantar agora e colher no futuro? A gente observa que em nenhum momento, né, isso consta no Boa Nova, Jesus demonizou a riqueza. Muito pelo contrário, né? A riqueza é uma oportunidade de crescimento e engrandecimento, de promoção do progresso das criaturas humanas quando bem empregado. Né? Não é esse o aspecto da riqueza, é o aspecto da avareza, do quanto a gente está apegado, do quanto a gente eleva a riqueza e os bens materiais, o dinheiro e tudo aquilo que ele propicia, qual a importância relativa que a gente dá a isso tudo. Né? Essa é uma das mensagens de reflexão. Mas fica uma dúvida, né? E quando Jesus se foi e terminou esse contato com Zaqueu, o que ele fez? E isso a gente vai ver de uma forma assim, belíssima no livro, como eu citei, no livro Ressurreição e Vida. Né? O benfeitor espiritual, Leon Tolstói, conversa com Zaqueu num tom de entrevista, né? E eu separei aqui algumas questões. Então pergunta o benfeitor espiritual: Zaqueu, você poderia nos recordar seu encontro com Jesus em Jericó, onde você residia? Então Zaqueu responde que a bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, e eu, um renegado pela sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, conforme sabeis. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral, contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações. E conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. E a gente se recorda de Joana de Ângeles, quando ela diz que aquele que conheceu Jesus jamais é o mesmo. Então Zaqueu tinha uma grande expectativa daquele encontro com o Mestre. Ele jamais esperava que Jesus fosse se convidar para ir à casa dele. E a gente se recorda daquele quadro que tinha nas casas antigas, bem vintage, anos 80, né, do Cristo batendo numa porta, e você olha, você não vê a fechadura na porta, é só ele com um candeeiro bater na porta. E também nos convida a pensar que a fechadura, na verdade, ela está do lado de dentro da porta. Convém a cada um de nós abrir, é uma decisão nossa, única. Narra o Evangelho que no dia da crucificação de Jesus os apóstolos o abandonaram. Você estava lá, naquelas horas de sofrimento? Muito sofri e chorei quando esse mestre foi levantado no suplício da cruz. Não, eu não o abandonei jamais. Desde aquele dia que passou por Jericó, eu o segui. E o pouco que ainda viveu depois disso, teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Eu não me ocultei das autoridades, receando censura ou prisão. Nem tive preconceitos, e tampouco me importunou a vigilância dos tiranos de Roma ou o despeito dos asséculos do templo de Jerusalém. Achavam-me bem visível entre o povo, transitando pelas ruas, embora ignorado, humilhado pela minha condição de funcionário romano.
e assisti aos estertores da agonia sublime naquela tarde do 14 de Nissan. Aí vem uma pergunta que, sem dúvida alguma, todos temos curiosidade, né? Zaqueu, você cumpriu com a promessa que fez a Jesus de que dividiria seus bens com os pobres quando ele esteve em sua casa? E o nosso irmão responde: eu deixei Jericó, desliguei-me das funções aduaneiras, dei parte dos meus bens aos pobres, com a outra parte provi recursos para minha família. Distribuí minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à minha manutenção pelos meus primeiros tempos. Fiz-me errante e vagabundo para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as convenções íntimas que o Senhor entretivera com eles, antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. E aí Zaqueu disse que, num primeiro momento, né, após a passagem de Jesus, ele buscou a companhia dos discípulos, mas ele sempre era olhado ali como, é o publicano, né? Ninguém o abraçou, ninguém o acolheu. Faltou isso dos discípulos para com Zaqueu. Ele comenta aqui. Ele foi encontrar o acolhimento nos braços de Paulo. Ele diz aqui: mas enfim, você conseguiu ou não aproximar-se de alguns apóstolos de Jesus? Então Zaqueu responde: um dia eu fui a Jerusalém, correr a nova sensacional de que certo jovem fariseu, responsável pelo apedrejamento e morte do nosso querido Estevão, a quem o Espírito do Senhor inspirava com tantas glórias, acabara de se converter à causa, porque o Senhor lhe aparecera em ressurreição triunfante, exatamente quando ele entrava na cidade de Damasco. Você foi ouvi-lo? Zaqueu responde: eu fui ouvi-lo. Esse fariseu era Saulo, o de Tarso, também chamado Paulo. Contou ele à assembleia silenciosa e atenta o seu encontro com o Nazareno na entrada de Damasco, e logo conquistou o coração de muitos que se achavam presentes. Foi de pé, alguns se ajoelharam, que ouvimos os pormenores da aparição do Senhor a Paulo. Muitos choraram, eu inclusive e também Paulo. Você procurou Paulo para conversar? Zaqueu responde: nunca mais deixei Paulo, até hoje. Procurei então em Jerusalém, fui recebido com afeto e bondade. Fiz-lhe a minha confissão, o que não tivera coragem de fazer os demais discípulos. Narrei-lhe os meus sofrimentos íntimos por Jesus. Quisera servi-lo, a ele, Jesus, sinceramente o que queria. Mas não sabia como iniciar nem o que fazer. Paulo ouviu-me com solicitude digna daquele mesmo mestre que há de mostrar em Damasco, e aconselhou-me e guiou-me. Caro amigo, depois que enfim você se tornou um dos discípulos ativos de Jesus, você pôde viver aquelas experiências que nos mostram os evangelhos, de curar enfermos, de afastar espíritos. Olha para a resposta de Zaqueu. A gente espera servir o Cristo em grandes coisas, né? Em grandes obras, em algo vultoso. Mas será que é isso mesmo que o Mestre espera de cada um de nós? Em grandes feitos? Será que estamos prontos para grandes feitos? Será que se tivéssemos cada um de nós a mediunidade do Chico ou do Divaldo, será que estaríamos fazendo como o Chico fez ou como o Divaldo faz? Será que somos merecedores assim de tanto investimento e de tanto recurso na expectativa de se fazer grandes obras, quando a gente passa despercebido pelo pouco que a gente pode fazer? Zaqueu responde: se não curei leprosos, estanquei muitas aflições, de muitas lágrimas com exposições em torno do Mestre. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados, ante a incúria pelas coisas santas.
se não expulsei demônios. É certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas matronas desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem para jornadas reabilitadoras. E como tudo isso repercutiu em sua própria evolução? Zaqueu responde: minha alma se alegrava em Cristo. Dilatavam-se os meus propósitos de progresso. Eu sentia que de dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos para mais se desdobrarem em operações objetivas, que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos da minha casa para me levar para a salvação. E encontrei então dentro de mim próprio aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. Então, meus irmãos, essa é nossa contribuição de reflexão, que não é minha, não tem nada de novo. A gente já tem vasto material para pensar, para refletir. Saibamos aproveitar as oportunidades que o alto nos confere, a partir da nossa própria encarnação, de estarmos mergulhados num mundo de provas e expiações, que seja para a gente um mundo de bênçãos, um mundo de missões bem-sucedidas no pouco que podemos fazer e oferecer para a humanidade. É o desejo sincero para todos nós, que o Senhor da vida nos abençoe, que a vida de Zaqueu, uma vida gloriosa, possa nos servir de exemplo, possa balizar nossas decisões. Não quero que os tires do mundo, disse Jesus, mas que os livres do mal. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A gente está inserido num mundo material, então a gente tem as nossas responsabilidades como cidadãos, como homens que vivemos em sociedade. Temos leis para seguir, para obedecer, temos responsabilidades que a lei nos confere, direitos e deveres, mas que ao longo desse percurso curto, que dure 80 anos, 85, 90, enfim, ainda assim é um percurso curto diante da eternidade que temos adiante, que a gente possa fazer o melhor valor, o melhor proveito de todas as oportunidades que o Senhor da vida nos oferece, todos os talentos que nos são depositados em mãos. Então, meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe a todos. Bom, nós estamos aguardando o Jorge Antônio, que deu problema lá na internet dele, ele ainda não entrou aqui, e nós já tivemos aqui algumas contribuições aqui no YouTube, né? A Amanda Diniz é uma grande amiga, neta da saudosa Natividade, uma outra grande amiga. Agora o Jorge Antônio está aqui. Jorge Antônio, tudo bem com você? Está me ouvindo, Jorge? Está me ouvindo, Jorge?
Jorge? Estamos com problemas técnicos aqui. Como eu estava falando, nós tivemos aqui a contribuição da Amanda Diniz, uma grande amiga, neta de uma saudosa amiga na atividade, e ela colocou aqui para a gente: boa noite, uma reflexão que acho interessante fazer é quantos de nós teríamos a coragem de Zaqueu e também subiríamos na árvore? Pedro, eu não estou ouvindo o Jorge. Como? Mandar mensagem como? Pelo WhatsApp? Jorge? Jorge, se você estiver me ouvindo, o som está desligado. E nós estamos com problema técnico aqui, não estamos conseguindo. Não. Estamos com problema técnico, o Jorge não está conseguindo entrar para que ele possa responder aqui as colocações, né? O som está desligado. Melhorou? Agora sim. Aí? Agora estou te ouvindo claramente. Claro. Isso, eu coloquei aqui que a Amanda Diniz, neta da dona Natividade, que é uma saudosa amiga, ela botou assim: boa noite, uma reflexão que acho interessante fazer é quantos de nós teríamos a coragem de Zaqueu e também subir na árvore? Eu não diria só subir na árvore, né? Fazer o que ele fez, que é distribuir os bens, né? O que é que você teria a dizer? Pois é, se a gente for ver o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que Lucas tem uma passagem com um jovem rico que encontrou o mestre, ficou encantado por ele, queria segui-lo. Uma passagem muito semelhante a de Zaqueu, né? Ele conversou com ele, testou Jesus para ver se Jesus realmente era o mestre prometido, os mandamentos da lei para Jesus. Jesus disse a ele que o mandamento maior da lei era o amor, e ele queria seguir o mestre. E Jesus falou: olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E o jovem olhou para um lado, olhou para o outro, deixa para depois. E é mais uma linda história, essa jovem, que o espírito, Amália Rodrigues, ela vem num livro futuro dela, agora não me recordo, narrar o que houve com esse jovem que recusou aquele primeiro encontro com Jesus. Né? Também é uma história lindíssima também. Muito bonito. A Alda, ela botou assim: a árvore no sentido figurado. Zaqueu elevou-se em oração e agiu. Jesus o viu interiormente querendo mudar. Eu prefiro acreditar literalmente nessa situação específica do Zaqueu. De fato, ele tinha um desejo muito grande de conhecer aquele de quem todos falavam naquela época.
né? No livro Primícias do Reino, a gente vê a mesma história pelo espírito Amália Rodrigues, que ela diz no livro, né, no capítulo, Zaqueu era um homem bondoso, que sabia fazer bom emprego, né? Interessante que Zaqueu, né, na tradição católica, ficou conhecido como avarento, né? Assim como Maria de Magdala, prostituta. Então, Zaqueu tem essa alcunha de avarento. Só que a alcunha que, pela tradução espírita, né, pela tradição espírita, não se faz, não se justifica. Zaqueu era uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, não era apego ao dinheiro, tanto que se desvencilhou dele com muita facilidade ao encontro com Jesus, né? Jesus, eu acho que era o que faltava para tocar ele no seu íntimo e na sua redenção. Então, Zaqueu já tinha tido contato com Bartimeu, né? Espírita Amélia Rodrigues, no livro Primícias, fala isso, né? Que Zaqueu era uma das pessoas que cego, era uma das pessoas que Zaqueu dava sempre assistência. Então, quando ele soube, né, pelo murmurinho popular, que Bartimeu retomou a visão, ele ficou impressionado, né? E aquilo tudo foi se assomando dentro dele num turbilhão de esperanças, de que realmente eu acredito que ele subiu na árvore. A árvore aí não é um elemento alegórico, não. A casa de Zaqueu é algo real, né? Porque, pensa só, ele era um pária da sociedade, ele era uma pessoa que ninguém olhava com bons olhos para Zaqueu. Ele era um judeu, cobrador de impostos, ele era um judeu a serviço da classe dominante, que eram os romanos. Então, onde ele chegava, as pessoas, já viam ele com desdém, total desprezo. Então, a maneira que ele encontrou de se aproximar do Cristo realmente foi subindo até chegar ali mais próximo e ver o Mestre. O Luiz fez aqui uma colocação, né, dizendo que fazendo melhor dentro da lei divina, né? E a Maria Margarida perguntou se você podia apresentar novamente o livro que você utilizou que fala de Zaqueu. Bem, o que eu utilizei foi o Boa Nova. Eu não tenho ele aqui, não. Mas foi o livro Nova do Espírito Humberto de Campos, com certeza, na biblioteca do A Caminho da Luz. Muito bom. O outro livro é esse aqui, Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco. E o último livro é o livro Ressurreição em Vida, do Espírito Leão Tolstói, pela mediunidade de Ivone Pereira. É interessante que esse autor, Leão Tolstói, o último livro dele, escrito estava encarnado, a Ressurreição, que é uma linda história de resgate de um homem que iludiu a sua companheira, né, fez falsas juras, falsas de amor, só queria pernoitar com ela por uma noite, ele teve essa noite com ela, a abandonou, ela engravidou e, infelizmente, teve que cair na vida, né? Prostituindo o próprio corpo. É uma história de reação do algoz com a sua vítima também do ponto de vista material, né? E é bacana que quando ele, espírito, está na espiritualidade, ele traz... A gente vai ver que dentro do livro tem uma história também muito semelhante à que ele narrou quando estava encarnado, a que ele redigiu quando estava encarnado, de ressurreição, só que agora também de vida, né? De vida imortal. O Luiz Alberto Ruas, ele botou assim: Jorge, você, como Zaqueu, é rico, pois está dividindo conosco a tua riqueza. Ele agradece, obrigado. Eu agradeço o carinho de vocês, o carinho da casa. É o que eu disse no início. Ninguém se aproxima por acaso, né? Se hoje os irmãos estão linkados ao caminho da luz, é porque há um propósito grandioso nisso.
São laços que estão se reencontrando nos dois planos da vida, encarnados e os próprios benfeitores e amigos espirituais e trabalhadores. Então, é uma grande oportunidade. E parabenizo também o A Caminho da Luz por estar gerando tanto material autoral, né, nesses momentos de afastamento obrigatório, né? A Casa Espírita, ela é um CNPJ, é uma instituição jurídica, então a gente tem que se enquadrar na lei, não há como não, e tento produzir esse tipo de da casa, dando continuidade aos trabalhos da casa. Isso nos irmana cada vez mais e fortalece os nossos laços em meio a tanta provação que a gente está vivendo. Ô, Jorge, a Ana Simões, ela mandou assim: Jorge, uma dúvida. Será que seria de fato necessário se desfazer de todos os bens? Será que ele poderia ajudar mais aos pobres com os bens? Olha, essa é muito boa. Mas a resposta ela é muito pessoal. É uma resposta de Zaqueu. Tocar ali o íntimo dele, de cada um de nós. Eu diria que uma pergunta que o Marcos tinha proposto hoje, mais cedo, que o grande vilão da história não é a riqueza, é o uso que você faz dela. Então, pense na riqueza como a mediunidade, né? São ferramentas que a providência e a misericórdia divina coloca à nossa disposição. E o uso que vai ser feito dela, esse é de cada um de nós. Eu diria que naquele momento, a fome de Zaqueu era uma fome espiritual. A pobreza dele não era pobreza de bens, era pobreza espiritual. E ele encontrou Jesus tudo aquilo que ele sempre procurou. Ele viu em Jesus aquele mestre, aquele rabi que veio a preencher todos os vazios existenciais que ele tinha. Então, foi uma opção digna de todo o respeito do mundo. Se nós teremos que fazer as mesmas escolhas que Zaqueu fez, aí já também é uma opção nossa, que a espiritualidade ela respeita muito. Então, se a gente vir a ganhar na loteria e quiser doar tudo para os pobres, se isso te tocar o coração e te contribuir para te fazer uma pessoa melhor, se você ganhar na loteria e quiser multiplicar esse dinheiro, vide parábolas dos... né? Se você quiser multiplicar esse dinheiro, gerando empregos, gerando assistência, gerando amparo, gerando progresso, também vai ser muito bem-vindo. Agora, que o dinheiro é uma provação, das mais difíceis ela é. A Ana Simões, ela deu continuidade assim: então, pelo que entendi, ele já era bom. É aquilo que a gente... né? Quando a gente lembra de Maria Madalena, a gente associa Maria Madalena adúltera, né? A prostituta, a adúltera, com alcunha, né? Quando se fala em Zaqueu, a alcunha que ficou é do rico avarento. Tão forte ficou essa alcunha que ela consta no capítulo das riquezas. Não se pode servir a Deus e a Mammon, no segundo Espiritismo. Tão impregnado ficou essa alcunha. Mas aí a gente volta lá no Evangelho de João. Todas as bibliotecas do mundo não caberiam livros narrando toda a epopeia de Jesus, né? Não seria o suficiente para caber todo o conhecimento. E hoje vem a mediunidade, né? Como a terceira revelação, trazer essa baita contribuição de tantas e tantas histórias sobre Jesus, vividas pelo Cristo, testemunhada pelos discípulos, em registro nas bibliotecas, das mais elevadas bibliotecas espiritual. Olha que coisa extraordinária. Quando a gente pega o livro do Ney Lúcio, O Espírito, Jesus no Lar, olha que cada fascinante. Durante muito tempo, eu fiquei me questionando, poxa, quando lia Jesus no Lar, né? Nossa, mas Jesus aqui está tendo um diálogo nesse livro tão aberto com os discípulos, né? Com os trabalhadores da primeira hora,
por que não foi metido assim de forma clara, né, e transparente, direta, objetiva? Todas essas histórias de nosso lar, por que elas não foram transcritas nos evangelhos? Eu perguntei isso, mas tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma construção de ser, né? Se a gente for ver os evangelhos, né, a princípio, só 2 evangelhos foram escritos por evangelistas, por aqueles que testemunharam com Jesus, que foi João e o Evangelho de Marcos. Os demais, e todos que se seguiram, foram reconstruções, né? Foram baseados sem tirar que os próprios sofreram N traduções, né? Então, muito do material foi alterado, foi modificado, mas aquilo que eu disse, né? A essência, para a nossa felicidade e para atender a promessa do Cristo, a essência se manteve. Nós sabemos que a riqueza tem a sua utilidade, né? Tem coisas que, para mover o progresso, é necessário grandes riquezas, porque investimentos são muito grandes. Agora, eu gostaria de ter uma posição de você, que nos nossos contatos lá no A Caminho da Luz, dá para ver que você gosta muito, né, da primeira e da segunda revelação, né, da Bíblia, né, E é importante o estudo delas? Vamos lá. Nossa revelação, que é né, na sequência proposta por Kardec, é espírita, é a terceira revelação. A doutrina espírita é a materialização do Cristo. Se a doutrina é a terceira, a revelação anterior foi o próprio Cristo, né? Se a gente for ver Jesus, a gente vai ver que Jesus era, né? Como a gente já sabe, isso é válido o debate, Jesus não veio implementar nenhuma religião. Jesus veio implementar a religiosidade do amor, né? Jesus veio nos apresentar um Deus amor. Jesus veio nos apresentar um Deus Pai. E isso é extraordinário, porque quando a gente se refere a Deus como Pai, automaticamente se cria um elo de aproximação, de intimidade, de cumplicidade, de confiança extraordinários. Não é aquele ser distante, ao contrário, está próximo a nós, nos acolhendo e nos amparando. Mas Jesus era judeu. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei. É justo que se pague impostos, né? Olha, o que está cunhado na moeda? Qual é a face que está cunhada na moeda? Qual é o rosto que consta na moeda? É o rosto de César, Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então, em nenhum momento Jesus veio burlar nenhuma das nem leis espirituais e nem leis materiais daquela época. Ele era um judeu, né? Jesus era um bom judeu, cumpridor das suas tarefas. E se ele era judeu, né? E se ele era judeu, a referência que ele tinha, qual era? Era a Torá, eram os 5 livros de Moisés. Então, daí Moisés é a primeira revelação. Então, todo esse conhecimento ele está encadeado, todas as histórias do Antigo Testamento, com o advento do Cristo. Tudo no Antigo Testamento, ao mesmo tempo que nos apresenta um Deus de justiça, né? Moisés veio nos trazer a lei, ao mesmo tempo ele nos prepara para o advento do Mestre. Só que, infelizmente, como até hoje, eles interpretaram errado, né? Até hoje eles estão esperando o Messias, só que esse Messias já veio há 2000 anos atrás. Então, assim, eu acho válido, né? Hoje em dia a internet ela tem N sites em que você pode acompanhar as histórias do Antigo Testamento, né? Tem pesquisadores muito sérios que falam de forma muito fácil para nós todo esse conhecimento riquíssimo. Então, assim, eu acho válido, né? Se não, mas com certeza no Novo Testamento. Isso. E deixar claro também, né, que, na verdade, todas essas revelações estão sob comando de Jesus, né, que é o governador do planeta. Então, são todas as revelações de acordo com a sua orientação, né?
Então, ele está presente em tudo, né? Em todos os momentos. A Ana Simões, ela diz que leu Paulo Estevam e se apaixonou. E quem não se apaixona por Paulo Estevam, né? E a Amanda Diniz, ela diz que Maria Madalena é uma das minhas personagens preferidas. Percebo muita proximidade com as nossas fraquezas, mas capaz de fazer brilhar a luz que já havia nela. Né? Olha, concordo totalmente. Muitos estudiosos hoje, historiadores, né, dizem até que Maria Madalena foi dos apóstolos do Cristo a mais próxima, a que mais perfeitamente soube traduzir o pensamento do Cristo. Né? Então, realmente, assim, a Boa Nova, né, a mensagem do Cristo, o Novo Testamento, ele é repleto de personagens extraordinários. Todos os personagens ali não colocados por um acaso, né? Não foram lembrados e registrados por um acaso. Uns nomeados, né, como Zaqueu. Zaqueu é um personagem que só existe no Evangelho de Lucas. Só foi retratado por Lucas, não pelos outros. E aí a gente vê Zaqueu nomeado, a gente vê esse jovem rico que não teve um nome, né? A gente vai ver em Amélia Rocha. A gente vai ver o nome dele. A gente vai ver a mulher samaritana que está lá colhendo água do poço e Jesus chega. Isso um pouquinho antes, né, na cronologia, né? Um pouquinho antes, não, depois, quando ele sai de Jericó e faz a sua última viagem a Jerusalém, até ser recebido com louros e alegrias em Jerusalém, logo em seguida ser traído e condenado. Então, nesse caminho por Samaria, e encontra a mulher samaritana, essa é uma também riquíssima, cujo nome não foi registrado pelos evangelistas. Enfim, eu acho que cada personagem desse, tão descrito no Novo Testamento, é tão simples, que não tem como a gente se identificar, pelo menos com um deles, e ao mesmo tempo não se apaixonar. Né? A irmã fez uma colocação quando eu estava acompanhando pelo YouTube. Eu gostei muito. Será que a gente teria, né, comentado isso, né? Será que a gente teria a coragem de, como Zaqueu fez, de subir na árvore? Né? E se a gente for perceber, no momento a gente está tendo essas oportunidades de encontrar Jesus, não o Jesus físico, encarnado, mas encontrar o Jesus no nosso próximo, né? Encontrar Jesus na pessoa necessitada, encontrar Jesus no nosso irmão. O que a gente tem feito desses encontros? Né? Realmente não é para se refletir. Eu acho que esse é muito pessoal, né? É muito pessoal. O Luiz Gonzaga, ele coloca aqui: Jesus veio confirmar, testificar os profetas, né? Com certeza. Se a gente for ver lá Isaías, né? Da onde que vem a expressão cordeiro de Deus, né? Essa expressão de Isaías do Antigo Testamento. Eu diria o seguinte, que toda a história da humanidade, aí eu vou muito no pensamento do Espírito, né? No A Caminho da Luz, né? No livro, lindíssimo livro A Caminho da Luz. Toda a trajetória da humanidade há uma programação espiritual, né? Então, toda a história do povo hebreu, as suas guerras, as suas lutas, os seus propósitos, a sua cultura, toda ela com um propósito da vinda do Cristo, né? Se a gente for ver os profetas eram médicos, e assim como João anteviu o futuro no Apocalipse, né? Ele teve a visão dos anjos no Apocalipse, e embora muitas passagens do Apocalipse, alguns historiadores implicam que teria sido o Cristo que teria narrado
ao espírito a João, mas você tem uma coisa lá de premonição do futuro, né, que é a mediunidade. Se a gente for ver o Antigo Testamento, ele é recheado de eventos mediúnicos de toda a natureza possível, né? Se a gente for ver os pais, né, Abraão, Isaac, José, Jacó, todos eles eram médiuns, né? Se a gente for Moisés era um médium. Então, toda a anúncio da vinda do Messias, né, já foi sendo preparado o terreno. E ele chegou e ninguém notou. Isso que é interessante. Eu diria que pouquíssimos notaram quando ele chegou, porque esperavam ele num berço nobre, num potentado, num berço rico, e ele veio nascer numa manjedoura, longe dos holofotes. A gente observa, né, que as interpretações equivocadas é que dificulta, né, porque Jesus, que já foi mais claro, as pessoas já colocam interpretações que não tem nada a ver. Imagina a primeira revelação, né, que veio com mais códigos, veio com mais, né, histórias que precisa ser interpretada. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado e não ficar preso à letra, né? Porque, principalmente com traduções equivocadas, né? Então, a gente tem que buscar pelo que a gente já conhece Jesus, né? Será que aquilo está de acordo, não está? Então, isso é muito importante. O bom senso, né? Você usar o teu bom senso. Eu vou te falar um trechinho que eu tenho muita dificuldade de entender, né? Que palavra que foi atribuída a Jesus, né? Uma frase, né? Senhor, se podes, afasta de mim esse que Jesus teria dito já na cruz, né? Então, na minha opinião, isso aí já é uma opinião minha, eu acho que alguém falou aquilo, um dos ladrões, ou bom ou mau ladrão, alguém teria dito aquilo, e alguém ouviu e registrou e colocou a autoria como se fosse Jesus. Se a gente pensar em Jesus, o Espírito mais perfeito, está lá no Livro dos Espíritos, que Deus nos ofereceu para um dia, Jesus já sabia que toda a sua caminhada poderia na sua morte, que todos os seus feitos, atos, poderiam resultar na sua morte. Ou não, mas resultaram. Ele já sabia que poderia ter aquele resultado. Então, se ele já sabia que poderia ter tido aquele resultado, como teve, ele jamais, no maior de texto, ele por si só, Senhor, se podes, afasta de mim esse cálice. Não. Eu acredito que essa frase, se foi dita, alguém ali que estava ali com ele, ali, numa cruz ou no outro, ele foi lá e o cara que ouviu e que registrou no Evangelho, não, foi Jesus que disse isso. Enfim, essa é uma posição minha, né? Se a gente for ver Hoje, outros irmãos estudiosos... Nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, que colaboraram com a gente, agradecer a você, né, por ter, né, aceitado o nosso convite, né, e a todos aqueles que participaram aí, né? Você quer dizer algumas palavras para finalizar? Eu que agradeço aos irmãos. Vou dizer que eu estou muito nervoso. Acho que muito mais nervoso, muito mais nervoso que se eu tivesse pessoalmente com vocês. Vou dizer para vocês que há uma diferença muito grande entre conversar via computador e pessoalmente por causa da ambiente espiritual. Né? Quando a gente fala na casa espírita, né, o ambiente da casa espírita ele é protegido, ele é blindado. Né? Você tem ali todo um trabalho hercúleo de companheiros que preparam o ambiente, que recebem, que nos acolhem. Né? No caso de
ali, que ativa a memória. Claro, quando o palestrante está linkado à espiritualidade, né? Ali que ativa a memória, que, enfim, que as condições para que realmente a mensagem do Cristo seja dita com clareza, com empatia, com envolvimento. Enfim, mas agradeço, né? Eu peço desculpas por erros e equívocos que por acaso tenho, né? Abraço a irmãos e rogando a Jesus a sua misericórdia por toda a humanidade e a expectativa de nos reunirmos novamente, né? Sob o teto da casa que nos ampara. Muito obrigado. Com certeza. A gente agradece, né, você e em relação ao que você falou, a gente sabe que a espiritualidade também está atenta, né? A espiritualidade também está atenta para isso que está acontecendo e ela está acompanhando com certeza, né? Eu me preparei aqui como se eu estivesse no centro, eu fiz todo o preparo, minutos antes eu já estava ligado, porque é assim que a gente tem que fazer, né? Tem que ser desse jeito. Está junto com a gente, ajudando, né? Vencer essa timidez nossa, essa nossa dificuldade, mas isso é assim mesmo. Aos poucos, eu também não tenho domínio, estou aprendendo a dominar essa técnica. Então, eu quero agradecer agora, né, a todos mais uma vez e agradecer a Deus, nosso Pai, né, por ter dado essa oportunidade para a gente e pedir a Deus que possa amparar e proteger a toda a humanidade. Que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós só estamos assim finalizando aqui a nossa live, né? Agradecendo a todos e a qualquer momento essa transmissão será interrompida. Eu agradeço a todos que participaram, que fizeram suas perguntas, suas colocações, nos ajudaram bastante, né? E teve alguns até que ajudou um ou outro ali nos comentários no YouTube, isso é muito importante. Então, eu agradeço a todos, né? E que a gente possa estar aqui na próxima sexta, dando continuidade com a nossa live. Toda sexta-feira, às 20 horas, vamos estar realizando. Ok? Muito obrigado e até o próximo.